Botafogo empatou com o Atlético Paranaense e conseguiu fazer a manutenção da liderança por hora, né? Porque a rodada ainda não acabou. A reportagem é do Flavini, que na volta a gente comenta. Será que eu achei que foi uma vitória? Será que eu tô brava? Eu conto depois. Cadê? Show de luzes para celebrar a nova iluminação do Nilton Santos. Mas o espetáculo do Botafogo parou por aí. Um time pouco produtivo quase sofreu um golaço do Fernandinho por cobertura. E ainda teve a cabeçada perigosa do Thiago Heleno no primeiro tempo. O castigo para atuação irreconhecível veio no segundo tempo, mas Triani fez Atlético Paranaense 1-0. Tivemos pela frente um adversário que tem qualidade, que acaba por ter uma forma de jogar em que se sente confortável mesmo não tendo bola, uma equipa que procura defender em zonas mais baixas, aproveitando transição e erro do adversário. Era um jogo que nós precisávamos ter um bocadinho mais de paciência. O Atlético poderia ter feito o segundo, quando o Coelho ficou cara a cara com o John, mas o goleiro fez boa defesa. Botafogo só foi criar a primeira chance real de gol aos 15 da etapa final com Cuiabano. Perigoso nos contra-ataques, o Furacão poderia ter matado o jogo com Christian, mas o John evitou. Até que nos acréscimos, no último lance da partida, o zagueiro Bastos empatou, repetindo o que tinha feito no jogo passado no estádio. Com o empate, o Botafogo chega a 9 jogos de invencibilidade na temporada. O time segue na liderança do Campeonato Brasileiro, mas pode ser ultrapassado por Flamengo, Bahia ou Palmeiras, que jogam nesta quinta. É um ponto mais somado, portanto, satisfeito com aquilo que os jogadores fizeram, achando que podíamos ter um bocadinho mais dentro do plano de jogo, um bocadinho mais de paciência para conseguirmos encontrar aquilo que queríamos, mas também dar mérito ao adversário, porque é uma equipa que está também no top 4 e, portanto, é uma equipa difícil, como hoje aqui comprovou. O empate acabou tendo sabor de vitória para a torcida, que comemorou o ponto conquistado. Eu quase desmaiei, tá? E pra mim foi sim uma vitória. Por quê? Porque quando você já tá perdendo em casa, vai chegando o final do jogo, aquilo vai te sufocando. E você pensa, poxa, um jogo de confronto direto, em que eu preciso fazer a manutenção da liderança, eu preciso, depois do meu jogo, não depois da rodada, mas depois do meu jogo, falar, eu continuo líder, vamos ver aí o que o povo vai fazer. Ia passar um recado muito ruim, talvez, pro Botafogo e pro botafoguense. E eu acho que pro cenário, pro botafoguense não, pro cenário, né? As pessoas, aí tá vendo o Botafogo jogando em casa, um confronto direto, nesse momento o Botafogo perdeu, tava jogando tão bem, né? E esse gol foi um gol realmente de mostrar, galera, o cenário tá diferente, é isso. É brigar pela ponta, a gente tá brigando pela ponta. E um personagem tão importante que eu já falei pra vocês aqui, que foi o Bastos, que na minha opinião não foi tão bem no gol do Atlético Paranaense, né? Mas aí ele deu a resposta lá, vai lá no último lance e faz o gol. Isso é o nome de um cara que tem uma mentalidade forte e que quer vencer. Aí eu vou dizer o seguinte, eu sou a fã número 1 do Arthur Jorge. Vocês sabem disso. Eu sou a fã número 1. Tem um fã-clube, aí tem a galera lá, eu sou a primeira do fã-clube. Eu tô nesse fã-clube. Eu sou muito fã dele. E eu acho que ele nunca erra. Ontem ele talvez se equivocou. Errou não, porque ele nunca erra, ele tá sempre certo. Mas ontem eu acho que ele fez escolhas que talvez eu não faria, Venê. Até nas substituições, o início, eu até falei pra vocês, eu começaria com o Eduardo. Porque eu acho que o Eduardo precisa começar jogando. Sim. Mas eu acho que falta um pouco de entrosamento. O Eduardo é tão inteligente, Pedrosa, que ele precisa que as pessoas entendam o jogo dele. Ele é gênio pra mim. Então ele teve umas jogadas ali que a galera não acompanhou. Talvez tivesse um Tiquinho, que é mais entrosado com ele, ia pegar o tempo de pensamento dele. Então eu não acho que, na verdade, ele errou no início. Eu escolheria também o Eduardo jogando. Mas você pegou um Romero que não se entendeu bem com o Eduardo, são dois bons jogadores. Mas não funcionou, Pedrosa. Eles jogam no mesmo espaço, né? Exato. Eu acho que isso pode prejudicar também o entendimento de espaço dos jogadores. O Romero e o próprio Eduardo jogam por uma faixa de campo que é a central. O Romero até faz um pouco a ponta direita e puxa pro meio por conta da perna canhota, né? Mas eu acho que são dois jogadores que sempre buscam esse passe, que precisam de jogadores ao lado deles que tenham velocidade. Então, pra mim, o Botafogo
Pra mim, eu acho que vai muito no discurso que você falou. Se em outros momentos o Botafogo tomava o gol no final, dessa vez o Botafogo fez o gol no final. O que mostra uma mudança de mentalidade, uma mudança também na forma da equipe de acreditar. A gente está falando do Atlético Paranaense, gente. Eu até alertei aqui sobre a forma como eles estão adaptados ao gramado sintético. Eles mostraram que estão muito adaptados. Como o Mastriani é um bom jogador, não jogou nada contra o Flamengo, mas como ele é decisivo, ele tem feito muitos gols, é um cara que joga muito. E o Fernandinho no meio-campo é uma brincadeira. Não tem nenhum meio-campo no Brasil aqui, na posição de volante, que joga mais que o Fernandinho. O Fernandinho joga demais. No final das contas, eu acho que o Botafogo não fez uma grande partida, mas foi uma partida de superação. E eu tenho que dar os parabéns aqui para o goleiro John, porque ele salvou o resultado, jogou demais, agarrou demais. É um cara que realmente o Botafogo acertou muito nessa contratação. Eu achei, por exemplo, que com o Luiz Henrique começando no banco, eu ia ver o Júnior Santos, depois de tanto tempo, toda hora ali aberto pelo lado direito. Isso não aconteceu. Ele ficou muito num lado até que eu acho que ele recebe até a bola um pouco torto. Ele ainda não tá muito confortável jogando por ali. Aí você acaba perdendo, às vezes, um pouco do brilho, da confiança de um jogador, que é o nome da temporada. Enfim, algumas coisas eu não concordei, mas faz parte de um campeonato do tamanho do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito grande. E a gente não tá falando de qualquer adversário. A gente tá falando de um Atlético Paranaense que chegou aqui para brigar pela liderança, que chegou aqui talvez para picotar o jogo, porque eles fazem isso nos jogos fora de casa, e aí é do jogo deles, não tem problema, é o jogo do Atlético. Então, assim, eu não escolheria, por exemplo, promover um menino como lateral direito num momento tão quente do jogo, foi o caso do Fabiano. Eu não acho que eu faria isso, botar 2 meninos de uma vez, mas quem tá sempre certo é o Arthur. E eu continuo líder. Vem cá, a gente não vai valorizar, não sei até quando, a gente não vai valorizar o homem do gol? Que é o Bastos? Eu valorizei, falei. A gente tem que valorizar esse jogador, inclusive valorizar o trabalho do Arthur Jorge em relação a esse jogador, que era um jogador embaixo até a chegada do Português, e valorizar também o trabalho de quem é responsável pelos treinamentos na jogada aérea. Novamente, o Botafogo arrumando um ponto extremamente importante em uma jogada aérea, que muita gente desvaloriza, parada, né? De bola parada, exatamente. Muita gente desvaloriza, mas é gol de bola parada. Gol de bola parada também vale. Como é pênalti, como é um gol de falta, como é um gol de jogada de um chute de fora da área. Gol é gol. E isso é feito por quê? Porque é trabalhado no dia a dia. Então, parabéns ao responsável e parabéns ao Bastos também por ter dado a volta por cima e ter sido um jogador extremamente importante. E eu acho que esses equívocos que você citou, Fernanda, vão servir de aprendizado. Ele já tem um grupo na mão. Então ele vai entender onde ele errou. Se você achar que toda hora vai acertar. Exato, para ele poder consertar isso. Isso é completamente normal no processo de crescimento. E já falamos isso aqui do Arthur, né? Ele é um cara corajoso. E às vezes a coragem dele vai dar certo, às vezes não vai dar. Mas o importante é que ele quer sempre vencer. Interesse na contratação do zagueiro Natan, do Napoli e Ita. A informação foi publicada pelo jornalista italiano Gianluigi Longari nesta quinta-feira 26 no X. Segundo ele, pode ser realizada uma proposta de empréstimo. O zagueiro de 23 anos foi revelado pelo Flamengo e se destacou no Red Bull Bragantino. Ele tem passagem pelas categorias de base da seleção brasileira. O Botafogo está atrás de mais um zagueiro para a sequência da temporada 2024. O Botafogo vai precisar reforçar o setor defensivo se quiser brigar forte por títulos nessa temporada. Meio do ano tá chegando reforços para o meio de campo, mas tem que trazer bons reforços para a zaga. E aí, torcedor do Fogão, você viu essa? Me conta aí o que você acha dessa matéria. O que você acha da atual zaga do Botafogo? Na minha opinião, tem